Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom, essa é uma situação totalmente atípica. Infelizmente, o nosso país está vivendo uma situação muito complicada, onde o melhor que nós podemos fazer é ficarmos nas nossas casas, né? Então, eu estou aqui para explicar um pouquinho do conteúdo de vocês, né? Eu vou ficar falando um pouquinho sobre o que está lá no slide, o que pode estar acontecendo, as formas que a gente tem para discutir isso, as coisas que eu quero dentro do meu relatório de atividades, tá bom? Então a gente vai ter esse bate-papo aqui, vai ser basicamente um monólogo, né? Porque infelizmente eu não consigo ouvir vocês. Digo que eu estou com bastante saudade, gostaria muito de estar aí. Mas vamos lá, vamos fazer da forma que a gente pode nesse momento, porque a nossa saúde dos nossos familiares é muito importante e obviamente essa é a nossa prioridade nesses momentos que vão se seguir, eu acredito aí, por mais alguns dias, né? Então tá bom. Bom, a nossa aula de hoje basicamente é sobre ética e responsabilidade social, né? Eu estou aqui com outro computador que vai ficar passando exatamente os slides que vocês estão vendo, né? Então, o que acontece dentro dessa situação? A gente vai discutir um pouquinho do que falamos na nossa aula passada, né? E já no slide 2 para vocês têm uma situação onde traz uma imagem onde fala que ética não é só uma palavra, que nós precisamos praticar essa ética, né? Agora sim, vamos entender como que é essa situação, de onde termina a ética, onde começa a moral, qual a diferença entre ética e moral, né? E tudo isso é muito importante para a gente dar os nossos próximos passos, tá bom? Então, vocês indo para o slide número 3 aí de vocês, né? Ele vai falar sobre a origem da palavra ética, né? Onde significa um conjunto de valores, caráter ou modo de ser. Lembra que a gente falou na sala? Tudo isso varia bastante, né? Valores de quem? Valores por quê? Caráter de quem? Por que eu tenho esse caráter ou não? Modo de ser de quem? Entendeu? A gente pode ter vários e vários exemplos onde você observa que a pessoa não tem um caráter muito bom ou muito adaptável ao nosso. A pessoa não tem uma conduta muito adaptável à nossa. Ainda assim, isso é a ética, só que é a ética dela, entendeu? Não é, por exemplo, a nossa ética. Então, ética está ligado a esse ponto. Conjunto de valores, caráter ou modo de ser. Eu sempre falo, não existe a boa ética ou a má ética. O que existe é uma ética, tá? E a ética está muito ligada ao que está na nossa mente, tá? Quando eu tenho esse conjunto de valores, mas internamente, ou seja, na minha cabeça, aí é a parte ética. Aí você vai falar, professor, mas e quando eu pratico a ética? Qual que é o grande ponto? Praticou a ética, ela vira moral. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo slide aqui no 4, que ele já começa a nos dar uma noção sobre o que é moral, né? Primeiramente, conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. Esse é o conceito, eu preciso dessa parte conceituada no relatório, tá? Se vocês conseguirem trazer isso para a lúdica, vai ser ótimo, tá? Nesse momento é muito bom estar fazendo uma gravação, porque vocês obviamente me perguntariam, professor, quando é a lúdica? Não sei, vamos ter que aguardar mais uns dias, mais uns momentos, tá bom, meus amigos? Então a universidade vai passar tudo isso para vocês, a gente está estudando o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, tá? O governador ele passou sanções bem severas hoje, e a gente vai ter que aguardar os próximos dias. Eu tenho muita esperança mesmo de que essa progressão da contaminação do vírus diminua. Porque ela já vinha num ritmo mais lento do que estava sendo na Europa, por exemplo, né? Sem ter nenhuma atitude do governo, certo? Agora a gente fazendo essa restrição social, as pessoas ficando em casa, diminuindo
o acesso ao ônibus, aumentando a sua higiene, tomando vários cuidados nesse sentido, sendo alertado toda hora, isso fica toda hora na nossa cabeça e tal. Eu falo que meu carro parece carro de alcoólatra, assim, porque ele está o tempo inteiro fedendo álcool. Eu tenho 1 litro no meu carro e aí eu fico passando na mão o tempo inteiro. Então isso vai acabar ajudando bastante a conter essa história. A gente já tem a experiência da H1N1 lá atrás, né, onde muitas pessoas não pegaram já esse vírus, e aí eu acredito que a coisa melhora, tá? Nos próximos dias, mas vamos esperar os comunicados oficiais, tanto do governo, quanto da Organização de Saúde, quanto as decisões da Cruzeiro do Sul, tá? Que até agora, na minha visão, estão sendo irreparáveis, assim, extremamente importante como eles estão seguindo as recomendações à risca, sabe, com a preocupação de todos, dos colaboradores, dos funcionários e tal, então tudo isso está indo muito bem. Mas vamos voltar na parte da moral aqui, né? Então essa parte é o que eu quero de você, esse é o conceito, né? Aí a gente tem basicamente uma interpretação do Durkheim. O que ele falava? Moral, ciência dos costumes, sendo algo anterior à própria sociedade, ou seja, antes das tribos, antes do homem se organizar, ele já tinha uma ciência de costumes, ele já tinha uma situação que ele fazia, mesmo quando ele era individual, não estava em sociedade, ele já tinha os costumes dele e isso era a moral dele, tá? Vamos imaginar que de repente um homem das cavernas, ele tinha por moral não abater um pássaro, porque ele achava bonito, porque ele gostava, porque cantava bonito perto dele e tal, e aí isso se tornou a moral dele, ele praticava aquele pássaro, ele não abatia para comer, ele ia procurar outras coisas, né? Então a moral ela vem nesse conceito mais prático, onde vem do costume, que é muito antigo, não é nem ligado à sociedade. Depois, obviamente, a gente foi percebendo que sociedades possuíam morais, né, e morais diferentes. Nós temos uma moral totalmente diferente de uma moral praticada na África, de uma moral praticada na Índia, de uma moral praticada na Arábia Saudita, no Japão, na China. Nós temos a nossa, eles têm a deles. O que eu sempre falo que intermedia esse ponto? Respeito. Esse é o ponto que faz os povos não entrarem em guerra. Quando você quebra o respeito pelo costume do outro, vai gerar conflito, tá bom? Então vamos lá. Próximo ponto depois da moral, a gente tem uma explicação do porquê esses termos acabam se confundindo tanto. Eu acabei dando um spoiler para vocês aqui, mais ou menos como se a gente estivesse numa série e eu falasse as coisas que estão nos capítulos da frente, né? Moral, ela está ligada à prática. Ética, ela é teórica e reflexiva, ou seja, a minha ética diz para eu não fazer isso. Mas e aí, você faz ou não? Aí eu estou falando de ética. Por exemplo, a minha ética diz que se eu achar uma cédula de 100 no chão, eu não posso ficar com ela para mim. Isso é minha ética. Porque esse dinheiro não foi perdido, era de alguém. E vai fazer falta para esse alguém. E esse alguém vai procurar. Isso é o que minha ética diz. Mas e aí, você pratica? Eu pratico. Se eu acho uma nota de 100, eu procuro entregar na mão de um responsável pelo local. E aviso outras pessoas que esse dinheiro foi entregue para o responsável. Porque ele vai pensar assim, bom, eu vou ficar com isso aqui pra mim, mas fulano tá sabendo, eu vou ter que dar metade pra ele, Beltrano também tá sabendo, Beltrano também tá sabendo. Não vale a pena, tá? Se chegar alguém aqui eu devolvo. Eu não conheço a ética da pessoa, então eu faço desse jeito para que eu garanta que a pessoa que perdeu, se um dia eu for lá procurar, esse dinheiro vai estar lá. Então, uma coisa é a ética, outra coisa é o que você pratica de fato, né? Dei esse exemplo do dinheiro, poderia falar de várias outras coisas, claro que poderia falar de várias outras coisas. A gente compra produto de mão de obra escrava, lembra que eu falei isso, né? Dificilmente a gente tem noções sobre a origem do produto. Eu procuro saber sobre a origem do produto,
acabo tendo um pouquinho de facilidade para encontrar esse tipo de informação, mas eu busco essa informação. Mas se eu perguntar para vocês, alguém compra mão de obra escrava? Não, não compro. Será que não mesmo? Uma coisa é sua ética, outra coisa é sua prática, entendeu? Então, às vezes, na moral, a gente acaba caindo um pouquinho, porque por inocência mesmo, não sabia o que era, não sabia como lidar com aquela situação, não sabia como resolver aquele tipo de situação. Tá bom? Então vamos lá, trocando o ponto. Eu vou trazer esse mouse para cá, que eu não preciso ficar me deslocando o tempo inteiro. Estou com 2 computadores aqui, então vamos lá. Agora, qual que é o propósito de estudo da ética? Muitas vezes a gente pega e se pergunta, tá bom, mas eu vou trabalhar exatamente o que dentro da ética, né? A ética ela vai estudar os fenômenos morais, ou seja, o que está sendo executado na prática para depois ela ser formada, porque ela é pensamento. Então ela estuda quais são os fenômenos morais e especificamente as morais históricas, os códigos e normas que regularam relações lá no passado, lá atrás. Então eu pego os povos antigos, eles tinham que práticas? Aquilo formava a ética deles, sempre pela prática, não pelo pensamento. Pensamento, ética, prática, moral. Beleza? Então vamos lá. Continuando essa história, indo para o nosso próximo slide. Espera aí que eu cliquei o mouse errado, muito mouse na minha frente. Vamos lá. Vamos resumir moral então? Vocês estão na parte onde então moral é sistema de normas que expressam valores, esse é o conceito, tá? Códigos que formalizam tomadas de posição diante de questões polêmicas que envolvem as condutas dos agentes, das pessoas. Então, eu tomo decisões por meio da minha moral, eu tomo decisões por meio da minha ética faz eu pensar em qual seria uma decisão em determinada situação. De repente, dentro dessa situação, eu tomo minha decisão e isso passa a ser a minha moral. E aí eu vou ser julgado pela minha moral. Um exemplo, eu não fui dispensado do meu trabalho na segunda-feira, que não é na Cruzeiro do Sul, é em outra universidade. Mas a minha moral falou assim, você tem 2 idosos em casa, você não vai trabalhar, ponto, acabou. E eu não fui. Eu sabia que os alunos tinham sido dispensados, só os professores iam ter que cumprir o horário. E eu pensei, eu não vou sair no meio dessa muvuca para, de repente, ter problemas com os meus pais da minha casa. Então, minha moral, minha ética tinha um pensamento, não vou criar problemas com meus pais. Minha moral, obviamente, tomou a decisão. Pago o preço, sofro com a falta, mas não vou trazer problema para dentro da minha casa. Então, um exemplo de ética versus moral aí, tá? Então eu acho que vocês podem jogar dessa forma no trabalho de vocês, que isso já vai ficar muito bom. Acredito que define muito bem, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Temos um monte de situação pela frente ainda, né? Então, para definir um pouquinho essa parte, o que acontece? Todo agrupamento humano, ele acaba obedecendo às normas morais. Por quê? Porque é mais fácil você se relacionar quando a sua moral ela está adaptada com a moral do lugar que você está. Imagina você tendo um comportamento totalmente diferente num lugar que não aceita esse tipo de comportamento. Você acaba ficando deslocado, você acaba tendo problemas de relacionamento. Muitas vezes você pode ter problema até com a justiça, somente pelo seu comportamento ser diferente do comportamento local. Então, a gente acaba obedecendo as normas morais de uma localidade. Embora o que pareça natural para uma sociedade não seja para outra. Lembrem sempre daquele ponto, que é normal aqui não é normal na Índia, não é normal na Arábia, tá? E o que é normal lá para eles não é normal pra gente. Eles falam, eles não podem julgar a gente, mas a gente gosta de julgar os outros, né? Fala a verdade aí. Eu acho que sim. Eu também faço isso, não se sintam mal por isso. O comportamento das pessoas em geral se norteia segundo as crenças e valores que cada pessoa traz consigo. Então, eu acredito em certas situações. Eu tomo essas situações como a minha ética e eu pratico essas situações porque é minha moral, tá? Então, obviamente, isso acaba norteando o comportamento. Você pode prever o comportamento de uma pessoa de acordo com a sua ética. Então, por exemplo, vamos lá. Você está fazendo uma contratação. E aí dentro dessa contratação,
você percebe que a pessoa diversas vezes ela usou coisas que não são legais, não são bonitas, para ter uma ascensão profissional ou uma ascensão pessoal. Você contrata essa pessoa para sua empresa? Você tem certeza disso? Porque você acha que ela fez isso lá atrás, ela não vai fazer de novo? Gente, isso tá ligado à ética. É o que tá aqui, ó. A pessoa trapaceou e ela vai trapacear de novo. Porque está ligado na ética. A ética é o que está na cabeça, que faz ele tomar as decisões e monta a moral dessa pessoa. Ok? Acho que está começando a ficar bem claro, né? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala sobre o comportamento das pessoas, a gente fala sobre os valores que ela tem, e a ética em si vai estudar e determinar quais são essas normas de conduta que essas pessoas têm. Ou seja, por que elas fazem A, B ou C? Então, eu entendo pelo estudo da ética qual é o comportamento dessa pessoa, desse grupo, dessa sociedade. Lembra que a gente falou sobre Brasília? Acredito que Brasília tem um comportamento um pouco diferente do nosso. É uma crença, não sei se é verdade. Não estou estudando a ética de Brasília para provar, eu só acho. Vamos lá. E aí a gente vai chegar no ponto que a gente quer, né? Ética empresarial. E aí, o que a gente pode falar sobre ética empresarial? Ética empresarial, ela fala sobre diversos assuntos, ela está montada sobre diversas situações. Por quê? Porque ela não é uma pessoa. Uma empresa, ela tem várias situações. Eu estou me incomodando aqui com o meu cabelo que não fica... Aqui, pronto. Como eu estava falando... A empresa não é uma única pessoa, ela é formada por diversas pessoas. E aí, é nesse ponto que ela vai formando uma cultura. Lembra que eu falei pra vocês? Pessoal, então, vou dar aula até 11h30. Vocês falaram pra mim, professor, o senhor tá louco, o senhor não pode fazer isso. Porque vocês já começam a ter um comportamento em grupo. Né? Vocês começam a ter coisas que vocês concordam, que vocês não concordam. Isso faz com que vocês tomem suas decisões, que vocês banquem suas decisões. E mais, que vocês tenham já um regimento interno, entendeu? Então vamos lá. Eu indo ainda no conceito da ética empresarial, trata especificamente de acordo com a cultura organizacional. Tá bom. O que é a tal da cultura organizacional? Dentro de uma empresa, eu vou ter várias situações que acontecem, eu sei que acontecem, e que essas situações, elas vão se sobrepor, inclusive, até o que eu acredito. Então, por exemplo, assim, eu falei para vocês que eu já trabalhei em lugares que eles não eram voltados para a educação. Então, a partir do momento que eu entendi isso e percebi que essa era a cultura da empresa, eu pedi para me desligar, entendeu? Então, a cultura estava norteada para dinheiro, captação de recursos, diminuição de gasto. Essa era uma cultura. Para eles, quanto menos, era mais. Quanto menos eu desse para o meu aluno, mais eu lucraria. Quanto menos eu desse para o meu colaborador, mais eu lucraria. Essa é a cultura. E embora eu não gostar desse tipo de cultura, no tempo que eu trabalhei lá, eu vivia isso e eu não conseguia mudar. Por quê? Porque toda a empresa está imersa nessa situação. Quando eu entrei, as coisas não eram desse jeito, ou pelo menos eu não sentia, tá? E aí as coisas foram acontecendo, e eu mesmo, lutando para que aquilo não ocorresse, eu via que eu estava dando murro em ponta de faca. Por exemplo, a empresa acostumou a que os alunos não tivessem uma aula de qualidade. Acostumou que quanto menos eles fizessem, eles poderiam ter o diploma da mesma forma, que pessoas que não faziam prova passavam do mesmo jeito. Então eles acostumaram a situação desse jeito, tá? E aí você tá lá, tá trabalhando, tá querendo puxar as pessoas para cima, elas já falam para você: não, professor, não, você não precisa não. Não, mas não quero, não, vou embora. Você tem a situação na mão para exigir dele, fala: você não vai fazer a prova, se você fizer a prova não vai passar.
Vou passar, professor, que isso? Todo mundo aqui passou. Você acha que tem gente aqui que passou que nem fez a prova? Que isso, professor? Vamos, agiliza aí. Entendeu? Ou seja, a própria cultura da empresa faz com que o aluno exija menos, com que o professor entregue menos, com que a empresa seja menos, porque para ela menos é mais. Entenderam? Então tá. Quando você está, por exemplo, numa empresa onde as pessoas estão preocupadas com a educação, onde as pessoas estão preocupadas com o seu ensino, quando as pessoas estão preocupadas com metodologias para ensino, quando as pessoas chegam e falam para você dessa forma: trabalhe o melhor possível, o resto a gente faz. Você entende que a cultura da empresa está em outro patamar. E aí você vai trabalhar. A hora que você vai trabalhar, no caso, por exemplo, eu como professor, o que acontece? Eu vejo os meus alunos interessados de uma forma que eu não via em outros lugares. Por quê? Porque lá a cultura é ensino, entendeu? Então, o Cruzeiro do Sul quer que você aprenda. Eles estão toda hora trabalhando para que o aluno evolua, e isso traz uma cultura para toda a empresa. Vocês percebem, por exemplo, que lá tem uma situação muito dinâmica, né? Como que é? Você entra, já tem relatório para entregar, e depois já tem LUT, depois tem prova global, férias. Ou seja, vocês estão o tempo todo com a corda aqui. E é para estar com a corda aqui, para que vocês tenham o máximo desempenho possível. Lá na frente vocês vão agradecer muito, porque o nível de conhecimento de vocês vai ser muito maior do que os demais. Então, isso é cultura. Se você chegar para mim e falar assim: professor, cultura ajuda no desempenho? Eu vou falar com absoluta certeza que sim. Cultura ajuda desempenho. Se você tem uma cultura fraca para desempenho, fraca para reconhecimento, dificilmente você consegue ter um bom desempenho em alguma situação. Por exemplo, o ensino. Posso ter bom desempenho financeiro, que não dura. Chega lá na frente, todo mundo acaba descobrindo isso e não vai mais atrás, né? E aí até o financeiro cai. Mas obviamente que você não tem o desempenho acadêmico. Agora, quando você tem um alto desempenho acadêmico, onde as pessoas conseguem ter um bom desenvolvimento, você está montando uma cultura de desenvolvimento acadêmico, onde as pessoas começam a reconhecer o lugar pelos méritos acadêmicos que o lugar tem. Ok? Bom, acho que a gente começou a entender cultura organizacional. E aí, como é que é no trabalho que você tem? Como é que é a cultura lá? Você tem uma cultura de desenvolvimento do colaborador, ou seja, a empresa quer que você se desenvolva. Você tem uma cultura onde a vida do colaborador é levada em primeiro plano. Você tem uma cultura onde a sua qualidade de vida é vista pela empresa. A empresa pensa nisso. Tudo isso é cultura empresarial. As empresas vão ter ou não. Você vai falar: professor, a cultura está ligada só a recursos humanos? Não, eu estou falando de recursos humanos, mas, por exemplo, eu posso ter uma cultura por desempenho. Tipo assim, eu chego para vocês e falo: olha, pessoal, é o seguinte, vocês não vão ter vida até junho, mas eu garanto que todo mundo vai excelentemente bem nas provas. Então estou tendo uma cultura de desempenho, estou focando na história do desempenho. Meio que cortei a qualidade de vida porque eu quero um desempenho muito alto, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente tem que fazer um meio termo. Tem hora que a gente perde um pouco da qualidade de vida, mas é porque o desempenho está sendo cobrado lá em cima, entendeu? Então, você monta culturas. Uma empresa que tem uma ótima cultura de venda, de negociação, de estratégias e tal, ela está o tempo inteiro focando nisso, nas melhores práticas, buscando como que ela chega nesse ponto desses resultados ótimos / excelentes, entenderam? Então, isso aí é extremamente importante para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento do colaborador, para o desenvolvimento geral das pessoas que estão envolvidas com aquela empresa. Então é aí que a gente fala sobre cultura organizacional. Agora, qual é o papel da ética na cultura? Você tem um ponto de desenvolvimento / desempenho, mas às custas do quê? Será que às custas de contratos ilícitos? Será que às custas de problemas? Será que às custas... Tudo isso vem da ética empresarial. O pensamento que a empresa tem
para conseguir as suas situações e os seus contratos e as suas vendas e a sua receita, tá bom? Pessoal, até aqui, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esses pontos. Posso falar da ética com as organizações públicas, ou seja, o que são organizações públicas? Impostos, bens de consumo, por exemplo, água, luz, e aí, você paga a água, a luz ou você dá o gato nelas? É minha ética, eu vou observando a ética por esses pontos, entendeu? Que mais que nós temos? Contratos que eu posso fazer com entidades públicas, editais que eu posso pegar de entidades públicas. Qual é a ética que a sua empresa tem com as entidades públicas? Por meio disso você acaba descobrindo muita coisa, tá? Se a sua empresa é idônea, se ela é uma empresa justa, se ela é uma empresa que faz as coisas dentro da lei, sabe? Se ela não vai ter um problema amanhã ou depois com a Polícia Federal. Então, você vai acabar tendo todos esses tipos de situação que você pode estar observando. Ok, pessoal? Muita atenção com essa parte das organizações públicas. Isso se estende às organizações privadas ou mesmo mistas? Sim. Por exemplo, uma empresa que faz uma compra muito alta, pega a mercadoria desse cliente e não paga de propósito. Ela já sabia que ia fazer isso. Como que é a ética dessa empresa? Você acha que essa empresa vai ter uma ética muito grande na hora de pagar os seus direitos trabalhistas? Será que ela vai ter uma ética muito grande na hora de te promover, na hora de dar uma ascensão merecida por você? Eu acho que não. Porque ela não está tendo escrúpulo. Ou seja, ela não tem limites para conseguir o que ela quer. E se ela não tem limites para conseguir o que ela quer, não é você que vai mudar isso. É uma cultura da empresa. Ela tem esse problema ético que ela carrega muito por conta dos seus decisores, né, das pessoas que estão tomando as decisões dentro da empresa. E tudo isso é extremamente prejudicial para você. Então, extremamente necessário avaliar a ética empresarial, tá bom? Temos mais situações? Temos. Como que ela é ética com os seus colaboradores, com os seus clientes, órgãos públicos, concorrentes, comunidade em si, ou seja, as pessoas que estão em volta da empresa. Tudo isso são chamados de stakeholders. Como que é a ética com os stakeholders? Uma palavra nova pra gente aí. Stakeholders, as pessoas que estão trabalhando com a empresa e tal. Vamos lá. Se você está dentro de uma equipe e você percebe que um colega seu foi mandado embora sem direito, injustamente, como é que é a sua confiança com a empresa? Vai estar igual? Você acha mesmo que dá para trabalhar nessa empresa tranquilo? Tipo, isso nunca vai acontecer com ele, foi um problema isolado e tal. A empresa não está sendo ética com os colaboradores, que é um caso bem comum. Você está dentro de uma equipe, um dos membros da sua equipe começa a sofrer de depressão, segunda maior causa de faltas no trabalho, tá? Primeira coluna, segunda depressão. A pessoa começa a ter depressão, uma pessoa que sempre trabalhou muito bem, sempre cumpriu suas tarefas, mas ela começou a ter um problema, né? A empresa pega, olha para ele, demite ele e contrata outro, pura e simplesmente. Como é que é a tua relação com a empresa? Você acha que eles te valorizaram? Você acha que eles estão se importando com a equipe dele? Ou que vocês viraram apenas um número? Meu amigo, se você virou apenas um número, você nem precisa me falar isso, eu te falo. Você passa a não estar mais nem aí para a empresa. Por quê? Porque você sabe que ela não está nem aí para você. Então, toda aquela coisa que você tinha com a sua equipe de trabalho e tal, vai por água abaixo. Infelizmente, perde-se uma equipe, perde-se um grupo, perde-se toda a confiança numa empresa por conta disso. Então, é a relação que ela tem com você, com o funcionário, com o cliente. Uma empresa que faz um produto e começa a enganar o cliente enquanto a sua garantia, e você vê e fala, mas não, é só fazer isso, mas nós não vamos fazer, porque isso custa caro. Então quer dizer que tudo custa caro, tudo que for para você que custa caro, eles também não vão fazer, porque eles acabaram de colocar qual é a ética deles, entenderam? Tá vendo porque é tão importante entender essa parte de ética empresarial? Pessoal, é diferente do que a pessoal, é para um CNPJ que isso está funcionando, tá bom? Vamos lá.
Próximo slide de ética empresarial. Como que eu monto essa história? Bom, basicamente é norteado por princípios jurídicos, ou seja, pela lei que rege aquela empresa ou aquela atividade comercial, né? De natureza legal e por princípios de boa convivência, de natureza social, em conformidade com os valores da organização. Princípios de boa convivência vão montar o quê? Cultura organizacional, e vai resultar no quê? Numa coisa que se chama clima organizacional. O que é o tal do clima organizacional? Eu tô dando spoiler, né? Porque isso aí também tá na frente, tá? Vamos lá. Quando eu falo do clima organizacional, eu vou passar esse spoiler aqui, eu tô falando da qualidade que você tem na hora que você vai trabalhar. Quando você tá lá, como é que você tá? Você tá feliz? Você tá contente? Ou você não aguenta ir para aquele lugar? Ou aquele lugar te faz mal? Ou aquele lugar é tóxico? Como que é isso? Dependendo da resposta que você está tendo na sua cabeça, eu já te falo se o clima da sua empresa é bom ou ruim. E muito provavelmente você não está errado. É porque é daquele jeito mesmo. Entendeu? O clima ele vai ser montado de acordo com o que nós vimos aqui, né? Princípios de boa convivência, de natureza social, valores da empresa, da organização, tudo que diz respeito à responsabilidade individual dos integrantes da empresa, aos valores sociais. É muito difícil trabalhar numa empresa que não respeita os seus valores sociais. Imagine que você vai trabalhar numa empresa árabe e eles pedem, você mulher, eles pedem para você se cobrir inteira, só deixar seus olhos para fora. Ok, isso na Arábia, isso a gente tem que respeitar porque é a cultura deles. Bem ou mal, não cabe nosso julgamento. Eu sei, você fez, mas não cabe. Agora, aqui, a empresa vem pra cá e obriga você a ter o costume deles. Entende que vai dar conflito? Isso aí vai dar conflito, não vai ter jeito, gente. Não tem milagre nessa história. Tipo, quem que vai fazer um milagre que isso aí não tem como? Vai ser desse jeito, tá bom? Bom, vamos lá. Se a gente está fazendo essa situação de respeito à nossa cultura social, né, eu preciso respeitar a cultura do país ao qual eu estou vivendo, e isso é muito importante, tá bom? Então, a ética profissional, falando agora especificamente dela, né, ela vai tratar do conjunto de normas que vão delimitar a conduta dos integrantes de determinada profissão, ou seja, eu preciso ter algo que vai reger aquela profissão e que vai determinar o que aquela profissão pode ou não pode fazer. Isso está ligado à ética profissional, não mais à ética organizacional, à ética empresarial. A ética profissional, ela vai chegar para você e falar assim, amigão, você está numa profissão X, o que você pode e o que você não pode fazer? O que você deve e o que você não deve fazer? Aonde você ultrapassa o código de ética da empresa? Aonde as suas atitudes pessoais não vão atrapalhar as da empresa? Um exemplo. A empresa está lidando com uma licitação, né? E aí a pessoa que trabalha dentro dessa empresa acaba pagando um por fora para conseguir entrar na licitação e vencê-la. A empresa nunca mandou ele fazer isso. E aí de repente descobrem qual a atitude da empresa. Essa empresa não faz isso. Foi uma atitude isolada do profissional. O profissional deve ser processado. Nós vamos entregar para a polícia tudo o que a polícia precisar para que seja esclarecido os fatos. Mas foi um problema na ética profissional, na pessoa que está lidando com o trabalho. E aí acaba dando um grande problema. Você vê que eu passo a mão direto no nariz, né? Mas fica tranquilo, eu estou com o meu álcool gel aqui. Tá bom? Bom, pessoal, se eu tenho uma situação de ética profissional, normalmente é montado o quê? Um código de ética profissional. Para que esse código? Porque ele vai estabelecer o bem-estar da sociedade, o bem-estar da empresa, o bem-estar das pessoas que convivem. Se eu trabalho na mesma função que você, eu tenho um limite para ir, você também, então você não pode estar muito na minha frente, porque ambos temos limites.
entendeu? Então não pode ser que de repente você triplique o seu valor de venda se nós temos a mesma situação de vendas e o mesmo empenho, né? Nós trabalhamos igual, mas a sua 3 vezes mais. Você pode ser um excelente profissional, e se for esse caso, ótimo, perfeito. Mas se você estiver quebrando a ética, obviamente você vai criar um péssimo clima profissional para o trabalho de todo mundo. Então, o código de ética profissional, ele vai ter o quê? Ele vai ter a função de assegurar todos os procedimentos que vão acontecer dentro daquela empresa, tá? Ou para as pessoas que utilizarem o serviço daquela empresa, tá? Vamos lá, agora eu estou no Código de Ética Empresarial. Dentro do meu Código de Ética Empresarial, eu defino qual é o comportamento ético que eu vou querer dos meus executivos, das pessoas que vão representar a minha empresa. Então vamos lá, eu tenho um Código de Ética que é o profissional, regido para todo integrantes daquela profissão, e aí eu tenho o código de ética empresarial, que vai definir o comportamento que vai ser considerado ético para os executivos, as pessoas que representam a minha empresa, tá? Então a gente não pode confundir esses dois. E aí o que acontece? Você monta um código de ética da empresa desenvolvido por representantes dessa empresa. Então a própria empresa pega e fala assim: o que nós podemos, que nós não podemos fazer? Isso, aquilo pode, aquilo não. Com base em quê? Com base em lei, com base em costumes, com base em acordos. Então isso passa a valer para todos naquela empresa. Se vai ter alteração, todos têm que ser avisados, todos precisam saber qual foi a alteração, o que passou a poder ou não poder, de acordo com a mudança de uma lei, de um costume, de uma cultura. E isso acaba acontecendo o tempo inteiro, porque a cultura muda bastante, e principalmente agora com a velocidade de informação que nós temos, a cultura acaba passando de uma forma muito mais rápida, né? A gente acaba mudando de cultura de uma maneira muito mais rápida, ok? Vamos lá, próximo slide, ele vai começar a falar sobre exemplos, né? Então, código de ética empresarial. Primeiro, um outro aspecto que a gente deve observar e entender. Código de ética é aquele que traz a diretriz para todo o amplo conjunto de relações, negócio, sociedade. Ou seja, ele vai demonstrar como esse negócio tem que atuar, tá bom? Agora, vamos lá, se o código de ética da empresa funcionar para todo mundo, ou seja, fornecedores, para os órgãos públicos, clientes, etc., aí ele vai ser um código de ética muito melhor aceito. É muito difícil você ter um código de ética para a diretoria, que não é o mesmo código de ética para os vendedores, que não é o mesmo código de ética para o presidente, que não é o mesmo código de ética para aquele funcionário de base, entendeu? Então, tudo isso precisa ser balanceado. O ideal, o mesmo. O que vale para um, vale para todos. E a gente pode, inclusive, criar uma cultura dentro da empresa que sempre vai ser feito daquela forma. Por quê? Porque todo mundo segue aquela forma. Legal? Vamos lá. Quero passar para vocês agora uma situação de como a gente pode implementar um código de ética dentro de uma empresa. Primeiramente, desenvolver esse código de ética com todo mundo, certo? Acho que quando todo mundo está envolvido, todo mundo tem uma situação de aceite melhor. Espera só um minutinho, deixa eu só abrir o vidro aqui, porque tá quente aqui. Pronto, aberto. Então, se a gente consegue fazer isso, todo mundo acaba se envolvendo, todo mundo acaba aceitando melhor esse código de ética, porque acabou sendo ideia de todo mundo, certo? Tá bom. Temos o código de ética desenvolvido. Qual que é o próximo ponto? Divulgar o código de ética em toda a organização, de maneira clara e objetiva. Se não fizer, você vai ter problema. Eu acho que esse que é o grande ponto, sabe? Você não pode fazer um código de ética onde assim, mas fulano não fez e não deu nada. O cara trapaceou todo mundo aqui e não aconteceu nada com ele. Tipo, primeiro, tem que ficar claro o que pode e o que não pode fazer. E se você fez uma coisa que não pode, você tem que pagar, sabe? De alguma forma, eu não sei exatamente como, mas você tem que pagar por isso, tá? Esclarecer a todos na organização as maneiras pelas quais cada indivíduo
de qualquer área ou função deve aplicar e cumprir o código, divulgar aos fornecedores, clientes e disponibilizar externamente esse código. Porque aí vira cultura. Eu acho que quando você faz nesse formato, sabe, todo mundo sabe o que pode e o que não pode, vira cultura e todo mundo já trabalha meio daquele jeito. Quando você vê alguém estranho, você já fala, poxa amigão, você não pode fazer isso aí, cara, desse jeito que você está fazendo aí não é o certo, não é o ideal. Entendeu? Então eu acredito que o ponto-chave da coisa é ter um único código, divulgar esse código amplamente para o cliente interno, que são os funcionários, e o externo, que são os clientes, né? E que todo mundo saiba que a empresa funciona daquele jeito, porque um cliente, quando vê alguém que não está trabalhando de acordo com a norma da empresa, ele mesmo denuncia, entendeu? Porque a empresa tem que ser muito superior a qualquer desvio que alguém pode ter de maneira particular. Entendendo? Então eu acredito que isso é muito importante, né? Agora a gente tem uma atividade sobre ética. Eu vou comentar essa atividade de uma maneira relativamente rápida, só para a gente pensar um pouquinho, tá? Então essa atividade ela traz uma situação de ética / choque cultural, né? E aí quando ele expõe a situação, ele fala assim: o gestor relata um caso de um profissional que era muito tecnicamente qualificado, com uma grande experiência, né, e um grande senso de responsabilidade dentro da empresa, e que ele tinha total qualificação para ser promovido a diretor, mas ele estava sempre no posto de gerente, ele não saía da parte do gerente, embora toda essa qualificação, né. Segundo esse gestor que nos expõe, ele falava que o problema era o choque cultural que acontecia. Por quê? Tratava-se de uma empresa alemã, onde o ambiente de trabalho era circunspecto, presta atenção nessa palavra, silencioso e formal. O temperamento do gerente era oposto. O cara era um tipo de um Eduardo, ficava contando piada em tudo, fazendo coisas engraçadas, contava história no meio e tal, sabe? E aí... acho que eu entendi algumas coisas na minha vida. Mas vamos lá. E aí o cara não conseguia a tal da promoção, entendeu? Porque ele toda hora estava fazendo os outros irem e tal, e ele era visto como alguém imaturo, não confiável, meio moleque. Inteligente, muito bem preparado, mas é um pouco fora do padrão. Tá bom, o que aconteceu depois? Vamos lá. O gestor apresenta o diagnóstico para a empresa, fala que é falta de afinidade cultural e os diretores concordaram com a sua avaliação, com extrema correção e sentido ético. Tá. E deixaram à vontade para encontrar uma outra oportunidade para aquele profissional. O gestor ofereceu a esse gerente um cargo de direção em outra companhia, que era parte do grupo da empresa, e que ele prontamente aceitou. Tá bom. E aí? Será que o caso foi um conflito de valores? Valores. Será que os valores estavam sendo quebrados aí? Será que o princípio era ético mesmo? Será que era um princípio moral? Vocês realmente acham isso? Não falei que ele roubou, não falei que ele matou, ele podia estar roubando, podia estar matando, mas não, ele estava lá trabalhando, contando as suas piadas, deixando o ambiente mais alegre, fazendo os outros rir. E tem uma lenda que alemão não faz rir, mentira, porque tipo, eu estudei na Alemanha, meu professor vivia rindo com as piadas que eu contava, eu inclusive tirava sarro do sotaque dele. E na hora de eu pegar o diploma, eu falei assim, obrigado, professor. Só que eu tirava o sarro dele sem ele saber que eu imitava ele. E na hora, cara, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu fiz isso pra ele. Aí todo mundo deu risada, ele também, graças a Deus, e assinou meu diploma e me entregou. Enfim, falavam que era um problema como circunspeção, seriedade, restrição ao riso e formalidade, que de acordo com o gestor são características da cultura da empresa em pauta. Mas assim, cultura não pode rir. Porque a cultura ninguém ri. É disso que eu falei de cultura lá atrás? Será que foi isso que eu falei? O que eu passo para vocês é que é o seguinte: cultura
é o que a empresa faz, como ela age, as coisas que acontecem dentro da empresa, a forma com que acontecem. Eu falei sobre a alegria, sobre seriedade, porque assim, foi que a pessoa é extremamente técnica, a pessoa sabia fazer o trabalho dela, mas era uma pessoa alegre, contava piada e tal, né? Então, será que é esse o problema? Essa é a reflexão que eu quero deixar vocês pensando sobre isso. Eu vou pedir apenas para vocês mandarem um e-mail para mim, falando o que vocês acham dessa história final, tá? Então, expliquem para mim. O e-mail vai valer como atividade de vocês para hoje, tá? Então, se você não viu esse vídeo, veja. Se você viu, passe para os seus amigos e peçam para que eles vejam até o final e declarem isso sobre essa situação no e-mail. O que você acha dessa situação? Será que a pessoa tinha um problema ético? Será que ela tinha um problema moral? E ela não foi promovida por um problema ético ou moral? Se não foi isso, foi o quê? Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Gente, muito obrigado. Se cuidem, tá? Lavem muito bem suas mãozinhas. Fiquem próximos dos seus idosos com muita responsabilidade, tá bom? Cuidem da higiene deles, cuidem da sua, para que a gente consiga vencer esse problema o mais rápido possível e que eu possa estar na sala com vocês contando todas essas piadas, todas essas histórias e que a gente possa se divertir bastante, mas com bastante saúde, com bastante responsabilidade. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite. Eu espero o e-mail de cada um de vocês e eu vou contar ponto por esse e-mail porque é a nossa indicação para a atividade. Gente, saúde, vamos em frente. Muita força, tá? Um abraço.